Eu gostava de começar por agradecer o convite que nos foi dirigido pela organização do seminário à Confederação de Turismo Português. Vai-me perdoar não começar por responder diretamente à questão, mas por algumas razões. A primeira das quais, o turismo, muito embora esteja na gênese da humanidade, é uma atividade, do seu ponto de vista económico, muito pouco conhecida. E é pouco conhecida, nomeadamente, num elemento que depois sim entronca nesta questão da fiscalidade, que é o facto do nosso turismo, e estou a falar de turismo português, bem entendido, do turismo nacional, de ser uma atividade primordialmente exportadora. Ainda há pouco no painel, aqui no jogo dos números, ouvimos referir um percentual sobre o número de empresas exportadoras, que seriam 10%, contas feitas diriam 40 mil, mais que isso só empresas turísticas. E, portanto, só o turismo por si ficava, o seu contributo para este número era suficiente, altamente suficiente. Portanto, esta primeira noção de que a atividade económica do turismo no nosso país é, e não quero exagerar, mas pelo menos desde os anos 60 do século passado, uma atividade internacionalizada. É o momento a partir do qual o número de dormidas, que é um indicador do nível de atividade, o número de dormidas não residentes começou a ultrapassar o número de dormidas de residentes. E, portanto, estamos em presença de uma atividade exportadora. E quando nós estamos em presença de uma atividade exportadora, o nosso horizonte de análise alarga-se. Alarga-se para lá do horizonte interno, para estarmos num contexto da competitividade que hoje se diz global. E, portanto, estas questões da competitividade, seja ela fiscal, ou económica, ou financeira, ganham uma amplitude bem diferente. E, portanto, não gostaria que, no contributo que a Confederação tenta dar para este seminário, que ficássemos agarrados, desde logo, a uma questão da competitividade fiscal somente no plano interno, sem esquecer que há uma competitividade internacional, também de ordem fiscal, mas não somente de ordem fiscal, que não possa ter tido em conta. Para o turismo é fundamental, pelas razões que aduzi. Segunda nota, temos posto muita tónica na competitividade, assumindo que a competitividade se esgota na produtividade ou na rentabilidade. Pode parecer que aqui é um jogo de palavras, mas eu não posso esquecer que estamos num espaço universitário em que os conceitos têm peso. Competitividade é muito mais que produtividade, é muito mais que a rentabilidade. E, portanto, quando falamos em competitividade, embora lhe agreguemos a questão fiscal, creio, ou pelo menos assim o entendemos, que estamos muito mais a querer falar de rentabilidade do que propriamente da competitividade. Portanto, são duas notas que me permitem agora, talvez de uma forma mais clara, a responder àquilo que é a sua questão, e temos por hábito de responder diretamente às questões que nos põem. Desta dicotomia entre a competitividade pelo lado do IRS ou do lado do IRC, bom, faz-me lembrar um pouco aquele desafio quando estamos confrontados entre a espada e a parede. Para uma confederação patronal a resposta é óbvia. A resposta é óbvia. É óbvio que se tivermos que responder e ser colocados nessa dicotomia, só nesse âmbito dessa dicotomia, que é a nossa prioridade, necessariamente representando interesses de entidades empregadoras, vai obviamente para o IRC. Mas, não estou tão certo, não estamos tão certos na Confederação do Turismo Português que a competitividade fiscal seja o grande problema. E quando emprego a palavra competitividade, emprego-a mesmo no contexto daquilo que referi há pouco. A competitividade de ordem fiscal é um elemento daquilo que é a competitividade do serviço turístico. Neste momento, para nós, sinceramente, com toda a abertura, não é o elemento primordial, a competitividade em termos de nível fiscal. Todavia, porque o turismo é constituído por um conjunto de ramos. Falamos no turismo, mas esquecemos que o turismo é uma heterogeneidade, é uma composição de determinados serviços que estão espalhados por determinados ramos, da hotelaria, da alimentação e bebidas, da animação, do transporte aéreo. E quando falamos, então, nestas questões de produtividade e levamos para dentro dos ramos turísticos, sim, temos alguns problemas. Vou dar um exemplo só.
Se nós quisermos estar, estivermos em presença de captação de congressos para o nosso país, e sabemos que os congressos e os incentivos é uma componente forte em termos de receitas, em termos de fluxos, em termos de dormidas, em taxas de ocupação, não vos quero avançar com mais indicadores, é um componente fortíssimo neste momento no conjunto dos serviços turísticos que o país exporta. Pois bem, confrontamos-nos com uma concorrência e com uma falta de competitividade fiscal a este nível, porquanto uma empresa estrangeira que queira realizar um congresso não pode deduzir o IVA. Se o fizer em Espanha, pode deduzir o IVA. Estamos num espaço europeu, estamos a falar do mesmo espaço, mas há a possibilidade num regime de deduzir e no outro não deduzir. Portanto, seja o IVA reduzido no sentido que na sessão anterior foi referido relativamente à restauração. Não quero ir por aí, mas seja ele qual for a taxa de IVA, desde logo há uma perda de competitividade, e aqui puramente fiscal, por esse facto. Uma empresa pode deduzir, se for, nomeadamente ao país vizinho, que é um dos grandes concorrentes em termos turísticos de Portugal, e no nosso país não pode. Portanto, não sendo de uma forma genérica a questão primordial do turismo, todavia, quando olhamos para alguns ramos turísticos, tem a sua importância. Posto isto, e não querendo fugir fora do painel, mas o painel tem a questão da competitividade, há fatores de competitividade que neste momento abertamente e olhos nos olhos vos digo que nos preocupa grandemente. É uma questão, tem-se falado num aeroporto internacional que serve à área de Lisboa. Foi propositado a área de Lisboa, o aeroporto internacional que serve o nosso país, que está na área de Lisboa, quando também neste momento não está ainda digamos nos jornais, não está no Expresso, não está nos outros meios de comunicação, mas brevemente teremos que falar no novo aeroporto internacional de Funchal. Porque perante aquilo que são os níveis de desenvolvimento, o crescimento da oferta e o crescimento da procura, necessariamente teremos que começar a falar de um ou outro aeroporto. Mas o aeroporto é um deles. Mas ainda assim, nos dias de hoje, e atendendo que compromissos assumidos, temos ouvido às vezes dizer que palavra dada é palavra honrada. Um compromisso assumido tem que ser uma objetivação. E, portanto, essa questão do aeroporto internacional, situado na área de Lisboa para servir o país, na sua globalidade e a economia do país, doa como, dentro deste sentido, de que uma coisa assumida para ser concretizada, não é, efetivamente, o aeroporto, nesse sentido, está compromisso tomado, não é? E, portanto, há que objetivá-lo. É a formação profissional, mais ainda, o volume de recursos que o turismo neste momento necessita. Podeis não ter essa noção por hora, mas provavelmente este ano será um ano em que essa questão será mais visível. Os níveis de crescimento, que recordo-vos que são de 2 dígitos, que o turismo tem vindo a atingir, o país neste momento confronta-se a um nível de um fator de produção, que são os recursos humanos, com uma dificuldade tremenda. E aqui, obviamente, questões do IRS podem ser colocadas, questões de tributação do rendimento podem e devem ser colocadas, para não estarmos a cair numa situação que para a Confederação do Turismo Português é intolerável, que é haver economia ou espaços económicos paralelos a uma economia que, para mim, em termos conceituais, de economia só há uma. Não há economias paralelas, isso deve ser outra coisa qualquer, deve ter outra designação, né? E, portanto, para não cairmos em situações de informalidades, né, devíamos dar, e aqui entra, pode haver um contributo a nível fiscal, de termos que dar muita atenção a este aspecto. Volume a nível deste fator de produção. Falta-nos. Por vezes até estamos a fazer uma coisa que é formar e exportar esse fator.
ou seja, uma ineficiência a nível económico, e, portanto, volume, formação, e se pudermos, por via fiscal, ajudar, quer as empresas, elas próprias, a fazerem formação, aí sim, provavelmente tinha tanto ou mais importância ainda que a questão da parte de fiscal a nível do IRC.